Vamos lá então, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho aqui de inovação na saúde, como a gente pode inovar com os nossos colaboradores, através de programas de empreendedorismo. Mas quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que tem que perguntar é o quê? Quem é você? Quem é esse que vos fala, né? Eu sou Heloísio Neves, atualmente estou como especialista em inovação na Fundação São Francisco Xavier, do Grupo Ziminas. Sou farmacêutico pela Federal de Diamantina. Sou founder e facilitador na Skinovation, inovação corporativa na prática. E a primeira coisa que eu pergunto para vocês é o que é intraempreendedorismo? Vamos lá. Sabe o que é intraempreendedorismo? O que é intraempreendedorismo? Então vamos só conceitualizar aqui para vocês, para a gente conseguir, vocês entenderem depois o que eu estou falando. Primeira coisa é, intraempreender é o colaborador da empresa que empreende dentro da empresa. Então ele faz o quê? Propõe inovações, novos negócios dentro daquela empresa. Basicamente, o resumo é esse. Isso que é intraempreender, tá? Então, é aquele colaborador que está focado em, de fato, vestir a camisa da empresa e da inovação e intraempreender. E levar melhorias, levar novas oportunidades para dentro da empresa. Na sequência, a gente precisa entender que o quê? Que o intraempreendedorismo ele não é puro. Ele faz parte de quê? Da cultura de inovação. O intraempreendedorismo aqui, para a gente está tratando ele como a parte de cultura da inovação. Você faz com que os seus colaboradores possam ter aquele mindset mesmo de inovação, que queiram ter aquela mentalidade inovadora, que queira mudar o seu ambiente, o seu entorno do trabalho, para que possa ser mais efetivo, mais eficaz, que reduza custo, que traga a melhor experiência para o seu cliente. Então são várias oportunidades dentro disso. E a cultura, ela é top-down e bottom-up, basicamente é isso. Então você tem que pensar em quê? Uma estratégia de inovação. E a estratégia de inovação ela tem que vir alinhada com a estratégia do negócio. Através da estratégia do negócio, você vai desenhar todo o seu programa de cultura de inovação e de intraempreendedorismo, como parte do programa de cultura. Nisso você vai motivar, você leva motivação para o seu público. A primeira etapa é essa. Motivei, aí eu vou lá e capacito. Após eu capacitá-lo, aí a gente vai para as ideias. Mas assim, eu tenho ideia, o que eu faço com ela? Aí você cria o quê? Um programa de intraempreendedorismo, para que esse programa de intraempreendedorismo possa, de fato, pegar essas ideias e colocar em prática. Mas quem as ideias? Dos colaboradores. Você pega essas ideias, seleciona elas, lapida elas, vai para a execução. Você vai ver os resultados, aí se fecha o ciclo. Mas vocês perceberam que o programa de intra é um pedaço? O programa em si é pegar a ideia, executar e mostrar resultado. Mas a cultura, ela vai muito além disso. Você precisa pensar na estratégia, pensar na motivação, capacitá-los. Porque se você chegar para um colaborador e falar com ele assim, então eu quero que você inove, e simplesmente jogar para ele não vai ser uma pessoa inovadora. Ele pode ter algumas ideias interessantes, mas não vai ser as ideias mais inovadoras. Agora, se você vai lá e capacita eles em quê? Tecnologias habilitadoras. Ele vai ter uma nova visão sobre possibilidades de inovar naquele setor que ele está alocado. Então, essa é a diferença. Quando você trabalha todo o ciclo de cultura de inovação focado em resultado. Com isso, no nosso caso, nós criamos o Inova Ideias, que é o nosso programa de intraempreendedorismo.
O Inova Ideias, ele é o programa de inovação, né? O Inova I é o programa de inovação do Grupo Minas, e o Inova Ideias é o programa de Intra. Eu faço parte da Fundação São Francisco Xavier, que é a parte de educação e saúde do grupo, que é a parte social do grupo. E com isso, o que a gente fez lá? A gente tem as fases do programa: a captura, seleção, execução de pilotos e premiação. Desculpa ali estar de novo captura, mas é premiação. Pensa o seguinte: você fala para o colaborador, você pode ser inovador, eu vou te apoiar financeiramente para você executar a sua ideia. Se sua ideia for boa mesmo, você ainda vai ganhar dinheiro. Isso é um programa de ideias. É basicamente esse o ciclo que a gente desenha lá. Por que nesse formato? Porque a gente entendeu que a partir do momento que o colaborador está lá no dia a dia com o nosso cliente, ele escuta coisas, ele escuta demandas, ele busca coisas. Eu vou mostrar para vocês aí um case que é muito interessante, que é o case do Notícias Centro Cirúrgico. No meio da pandemia, quem aqui já fez cirurgia, só para me entender aí? Já fez cirurgia? Ok. Quando você estava lá fazendo a cirurgia, os seus familiares tinham que ficar lá fora, olhando para um painel. Se a cirurgia demorasse 12 horas para ter notícias, tinha que ficar lá 12 horas olhando para o painel, para saber que fase estava a sua cirurgia. Basicamente é isso. Lá na recepção do centro cirúrgico do hospital. E durante a pandemia, a possibilidade de você pegar Covid no ambiente hospitalar aumentou muito. Muito. O que a equipe do centro cirúrgico do Hospital Márcio Cunha, que é o hospital lá de Patinga, em Minas Gerais, propôs? Vamos criar um portal que vai aparecer a mesma coisa, que vai trazer todo o status, como se o familiar do nosso paciente estivesse aqui no hospital. E o que aconteceu com isso? Gente, quebrou barreiras. Como assim quebrou barreiras? A partir daí, os familiares dos nossos pacientes podiam estar em qualquer lugar do mundo e acompanhar. Nós tivemos cirurgia sendo acompanhada de vários e vários lugares do mundo. Europa, Estados Unidos, Ásia. E isso assim, no piloto. Que a gente fez o modelo de quê? Piloto. É inovação. A gente vai trabalhar piloto. Esse especificamente aqui é interno. Isso aqui é interno. Foi desenvolvimento interno da nossa equipe de TI, lá da Fundação São Francisco Xavier. Então a equipe nossa desenvolveu. É o mesmo painel. A diferença é que agora a gente teve que aplicar mais coisa de LGPD em cima, obviamente, né? Seguir as regras de LGPD e segurança da informação. E trouxemos isso para o digital. Em vez do familiar ficar lá sentado o dia inteiro olhando para uma tela, ele pode ir para casa, acessar do celular. Isso que é a diferença. Porque o nosso colaborador, ele está no dia a dia. Ele sabe o que os nossos clientes, pacientes precisam. A preocupação dele é: o que eu posso fazer para melhorar a vida dos meus pacientes e dos seus familiares? Como eu posso gerar mais conforto para esse público? Heloísio, esse foi o único case? Não. Eu trouxe esse porque todo mundo consegue entender a dimensão disso, porque todo mundo ou conhece ou já passou por isso em algum momento. Tivemos vários outros. Inclusive, o nosso programa de Intra, ele se paga. Mas como assim ele se paga? Simples. As áreas conseguem fazer redução de custo, levando a inovação. Muito simples. A nossa redução, basicamente, o primeiro ciclo, que foi o ciclo nosso, da fundação, ele se pagou com a margem até razoável ainda. Até uma gordurinha sobrou ainda do programa. E os nossos colaboradores, ao final, receberam dinheiro. Mas você fala assim: Heloísio, mas é só o pessoal que está lá, é só o enfermeiro, é só o médico que participa? Não. Pra vocês terem noção, gente, aqui, a minha colocação, né, é para vocês entenderem que qualquer pessoa pode participar, tá?
uma moça da equipe de limpeza participou de uma equipe que era focada numa solução para os clientes mesmo, que é uma das coisas que ela tinha passado, né? Ela é funcionária, mas ela também é cliente nosso. Que ela passou, que a gente tem um plano de saúde também, que é a Use Saúde. E a equipe propôs uma melhoria. Agora, assim, qual que era? Ela participou do programa, ficou em terceiro lugar, e a premiação nossa, quem faz a entrega é o presidente. Qual que é a probabilidade do presidente parar para ter esse momento com ela? É muito pequeno. Porque ela fica em uma das nossas unidades, dentro do grupo, a gente tem o quê? Várias unidades descentralizadas, e ela era de uma dessas, descentralizadas, então a gente tem várias e várias unidades. Quando a gente fala assim que é para todo mundo, é para todo mundo. Vai da equipe de higienização até a equipe de médicos da fundação. Vai de todo mundo, inclusive, no caso nosso, a gente também tem o pessoal da área de educação. Heloísio, vocês só fazem essas melhorias? Não, tem novos negócios. Como, por exemplo, esse ano no programa, nós vamos lançar um novo business dentro de um dos nossos, dentro de uma das nossas áreas lá. Um novo business, não, um novo produto. Está sendo produto também. Mas, por que está sendo esse novo produto? O pessoal veio observando o mercado e já era uma demanda que algumas pessoas perguntavam para essas pessoas, eles montaram uma equipe e propôs a ideia. Não é algo difícil de propor a ideia. Mas só que, quando você está numa empresa que não tem programa de intra, você só propõe ideia. E ninguém tem lá para executar. A diferença é que, com a inovação, com o programa de intra, eles podem... Nós temos dois modelos, tá, pessoal? O programa é dividido em dois, com orçamento e sem orçamento. E os dois são premiados. Tá? É só para... Porque é complexo você comparar alguém que está propondo um novo negócio com alguém que está fazendo uma melhoria local, pontual. Então a gente separa aí por conta disso. Mas basicamente, você consegue reduzir risco operacional com alguns pontos. Com redução principalmente nessa parte que não tem orçamento. Mas pensa comigo, eu estou propondo uma ideia, achei um lugar que eu possa escrever a ideia, que eu possa ter aporte financeiro para executar a minha ideia. Eu vou ter apoio para a execução, porque eu não jogo eles lá assim, se vira com essa ideia e entrega, não. A gente acompanha, uma metodologia por trás disso. E em cima disso, ao final, as ideias têm uma banca de jurados que eles apresentam, um pitch mesmo, e os melhores, os 3 melhores, ganham valor financeiro mesmo. O primeiro lugar é 6, o segundo é 5 e o terceiro é 4. Por pessoa, não é por equipe não, tá? É por pessoa da equipe. Então assim, qual que é o benefício? Você se sente mais pertencente ainda àquela empresa e você retém talento. Você vai reter talento. Porque se eu estou me sentindo pertencente, eu quero ficar ali, eu gosto de estar ali. Eu sou ouvido. Tem alguém me escutando. Isso é importante para as pessoas, é serem ouvidas. Qual que era a probabilidade de todo mundo ser ouvido? É muito pequeno. A gente tem toda uma metodologia. A gente abre inscrição, tem um portal para fazer inscrição. No meio da pandemia, não tinha como a gente fazer ações presenciais para divulgação. Obviamente, isso a gente perde um pouco das inscrições, né? Mas o que a gente pôde fazer de campanhas digitais, a gente fez. Nas unidades, chegaram cartazes para ser colocado, para os gestores colocarem e tudo mais. Para o restante, e-mail, WhatsApp, tudo foi disparado. E a gente, do primeiro ciclo para o ciclo 2, que a gente está agora, a gente dobrou o número de inscrições. Para o próximo ciclo, a expectativa é de
não vou colocar de dobrar porque é mais complexo, mas de aumentar pelo menos em uns 30%. E também pensar em que agora a gente já fez várias capacitações com eles, e a gente faz sempre, enquanto a inscrição é aberta, a gente vai rodando vários workshops sobre inovação, criatividade, geração de ideias, para fomentar. Só que agora a gente também vai alavancar ainda mais, levando mais coisas práticas. Então nós vamos incorporar ainda mais tecnologia nas próximas rodadas. Até como obrigatório em alguns quesitos, principalmente na parte quando for com suporte financeiro. Então assim, quando a gente pensa que uma ideia da equipe lá do centro cirúrgico teve e colocou no ar e que melhorou a vida dos nossos, do paciente / dos seus familiares nesse caso específico, qual que é esse impacto? A gente, os benefícios aí. Só desse aqui, tá? Redução de pessoas circulando dentro do hospital. Redução, então, de Covid. Probabilidade de pegar Covid. Porque ambiente hospitalar, a probabilidade é maior. Além disso, você tem um alcance maior dessa informação. Uma informação antes que era restrita a um painel, que alguém tinha que ficar lá 24 horas olhando. Agora não precisa mais, pode olhar de qualquer lugar. Basta ter um celular com acesso à internet. Então isso ia sem fronteiras, né? Qualquer lugar do mundo. Que aí você gera comodidade para esses familiares. E com isso, pessoal, pensando agora no restante, a gente ainda tem redução de custo em algumas áreas. Pensa assim, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a experiência do nosso usuário? Heloísio, mas como vocês lançam assim, pessoal que entender, escreve aí. Não é assim não. Vou voltar aqui só para vocês entenderem um ponto. Quando eu falo aqui, estratégia. Nós temos uma estratégia muito bem definida. Nós pegamos a estratégia da empresa e desdobramos dentro do que a gente está pensando aqui. Por exemplo, uma das nossas estratégias é o pilar cliente. Se lá a nossa estratégia é pilar cliente, o desdobramento no desafio é como eu posso melhorar a experiência do meu cliente nas atividades relacionadas à fundação, executadas pela fundação. Como eu posso melhorar essa experiência? Então isso é importante. Eu alinhei a estratégia da empresa com a estratégia da cultura de inovação, da inovação em si, com o meu programa de intraempreendedorismo, o meu programa de ideias. Então, assim, se vocês pensarem, de fato, trazer tudo o que vocês precisam para que vocês gerem resultado atrelado àquele planejamento estratégico que a sua empresa fez. Porque não adianta, vou colocar aqui, por exemplo, minha empresa está com a pauta ESG e você não coloca isso dentro do seu programa de intra. Não faz sentido não colocar. Mas também não faz sentido você colocar e não explicar o que é. Porque se você chega para... Gente, é uma coisa que é fato. Eu não chego lá para o pessoal, gente, vamos fazer aqui um treinamento de pitch. Eu não falo isso. Tá? Treinamento de apresentação. A linguagem conta muito até para gerar engajamento no programa. Porque as pessoas, eu estou no dia a dia da inovação, a gente tem essa mania de falar o linguajar startupeiro aí, o linguajar da inovação, mas o público não está acostumado. Aí você tem que saber o limite. Por exemplo, você acha que eu fico trazendo tudo? Aqui eu tenho 2 palavras em inglês, mas se fosse apresentando para eles, não teria. Porque não faz sentido. Porque eu tenho que chegar para o público e fazer com que eles engajem na minha apresentação também. Eu trouxe para vocês aqui que eu sei que vocês vão entender. São 2 palavras ok. Então, assim, pensar que o público, você vai estar lidando com a equipe da limpeza e também com médicos, na mesma apresentação, como fazer para manter todo mundo ali dentro?
engajar esse público. Isso é importante. Então, linguajar conta muito. Então, vocês precisam pensar assim, o que eu preciso para gerar mais resultados dentro do programa de intra? É alinhar a estratégia da empresa, a estratégia da inovação e pegar o programa de intra e trazer as linhas que vocês querem trabalhar lá dentro. Uma das nossas estratégias chama-se novos negócios. Então, quem tem ideia de novos negócios pode se inscrever lá dentro. Isso é importante. E esse é o nosso programa o programa de ideias, o Nova Ideias, que a gente realiza em todas as empresas do grupo simultaneamente. Então, em média, só para vocês terem ideia, o potencial de retorno do último ano do grupo foi na casa dos 100 milhões. Potencial de retorno. Do grupo em Minas. Tá? Da fundação não. Fundação a gente como é saúde e educação, é menorzinho ali, a gente só se paga. Mas do grupo em Minas, o potencial de retorno, para a grande indústria, o potencial de retorno é bem maior. Porque uma ideia, dependendo da ideia, você economiza ali R$1 milhão. No nosso não chega isso não, tá, gente? No meu ali, a gente economiza uns R$2 mil. Uns R$100 mil, no máximo. Então, assim, pensar como você pode alinhar essas estratégias no seu dia a dia. Ah, mas e o que mais faz para fazer sentido para um programa? Por que o programa de vocês conseguem ter esse retorno? Tem algumas premissas básicas. A primeira premissa: se uma ideia, que alguém deu uma ideia, vou dar um exemplo aqui, tá? Ah, o portal de notícias centro cirúrgico. Quem deu a ideia foi 2 pessoas lá da recepção. Heloísio, tá tudo ok? Não. Obrigatoriamente tem que ter alguém da área. Porque as pessoas da recepção, é interessante, a ideia é muito boa, mas as pessoas da recepção não conhecem dos empecilhos técnicos da área. E isso que é importante. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia muito boa, mas não porque a legislação X, porque é aplicada só ao centro cirúrgico, não permite, por exemplo. Então isso é importante. Então tem que ter estratégias para que de fato o programa gere resultado positivo. Para vocês terem uma ideia assim, bem interessante, gente, é emocionante para o público apresentar. A emoção deles, assim, porque a gente fizemos o último Demo Day online, a gente chamou de Demo Day não, foi de live. A nossa última live online, né, de encerramento do programa, cara, quando a gente anunciou quem era o campeão, a gente faz um dia uma banca e na live apresenta. E o campeão tem que entrar e apresentar a solução dele na hora, né, como os resultados. Que o pessoal entrou, o pessoal estava tremendo. Não tremendo de nervoso, de medo, mas tremendo de emoção. Porque a gente pega os 3 melhores e prepara eles para a apresentação. Só que a gente não fala quem é qual o lugar. A gente só prepara. E só o primeiro lugar que apresenta. Então isso é para vocês entenderem que a magnitude que é você conseguir engajar seu público. Gente, alguém aqui trabalha na saúde? Não? Sorte suas aqui, brincadeira. O público da saúde é um público mais complexo de se trabalhar. Por quê, Heloísio? Porque é um público complexo. Não porque, ai meu Deus, não, né? É porque assim, gente, ele pode estar ali, estou aqui mexendo na minha ideia agora, mas um paciente, um enfermeiro, por exemplo, um técnico de enfermagem, disparou um alarme ali, ele não quer nem saber o que ele está fazendo aqui. Ele vai atender ao paciente. O foco dele é o paciente, não é a ideia. Então, a complexidade de rodar um programa dentro da saúde é muito maior. Porque as pessoas, para rodar qualquer ideia, tem que ter tempo. Né? E como que a gente faz para que isso aconteça? Alinhamento.
Então, assim, sempre a gente consegue ter muito alinhamento com o público para que, de fato, eles engajem. E a gente conseguiu mensurar em tempo como fazer isso acontecer. Tá? Então, o retorno que a gente tem vai ser redução de custos e melhorar a experiência para os nossos clientes. De todos os lugares. Pessoal, tem mais retorno? Vários outros, tá? Aumento de produtividade, eficiência, redução de risco. Se eu fosse elencar aqui, era uma lista. Mas eu peguei assim, os dois principais que a gente trabalha hoje. Redução de custo e melhoria na experiência para os nossos clientes. Vamos conversar? Sou Heloísio Neves, estou à disposição aí para quem quiser conversar mais sobre o programa de empreendedorismo, inovação aberta, cultura de inovação. Estou disponível. Obrigado.